Olá, galerinha, voltamos. Vejam só. Lembram que a Corte Real Portuguesa se instalou no Rio de Janeiro? Gente, Dom João planejava transformar o Rio de Janeiro na chamada Nova Lisboa. Por isso que ele deu início ao chamado projeto modernizador, tá? Ele queria reproduzir o mesmo ambiente cultural que ele vivia lá em Portugal, ele queria reproduzir aqui. E vocês podem observar algumas das instalações feitas por ele, ó. Banco do Brasil, Casa da Moeda, Teatro Real, Museu Nacional, Horto Real. Gente, o Rio de Janeiro passou até a ser iluminado, tá? No Brasil, a única província que era iluminada era o Rio de Janeiro. Esse até foi um dos fatores que levou os pernambucanos a se revoltarem no ano de 1817. Porque assim, embora só o Rio de Janeiro fosse iluminado, a conta dessa iluminação era paga por todas as províncias, tá? Quando foi no ano de 1815, Dom João elevou o Brasil à categoria de reino, juntamente a Portugal e Algarve. Ou seja, juridicamente o Brasil deixava de ser colônia, embora que politicamente continuava a ser controlado, continuava a ser submetido à corte que estava no Rio de Janeiro. Cabe também destacar que o ano de 1815 foi o ano da Batalha de Waterloo, batalha que derrotou Napoleão definitivamente. Então, pela lógica, já não tinha mais razões para Dom João permanecer no Brasil. Então, o fato dele ter levado o Brasil à categoria de reino deixou muita gente irritada, principalmente os portugueses. Externamente, Dom João chegou a atacar dois territórios. Primeiro, a Guiana Francesa, em retaliação ao ataque napoleônico, certo? E depois a província Cisplatina. A província Cisplatina foi invadida aqui no ano de 1821 e chegou a pertencer ao Brasil até o ano de 1828, quando conseguiu sua independência. A província Cisplatina, gente, hoje em dia é o Uruguai, tá? Esse ano muita gente me perguntou o que era o feriado da Carta Magna, certo? No dia 6 de março. E eu vou explicar agora para vocês. Gente, esse feriado ele é alusivo à Revolução Pernambucana de 1817. Como eu falei, os pernambucanos eles estavam revoltados com tudo que estava acontecendo. Quando a corte chegou, devido ao projeto modernizador, Dom João ele elevou muitos impostos, muito mesmo, tá? Além disso, no ano de 1816 ocorreu uma seca muito grande nessa região, tá? Então muita gente começou a passar fome. Os produtos, o algodão e o açúcar, que eram os principais gêneros agrícolas produzidos, caíram de preços. Enfim, a situação estava precária. Além disso, gente, os portugueses, eles eram privilegiados aqui no Brasil. Por quê? Gente, eles dominavam todo o comércio varejista, tá certo? Do Recife. E, além disso, eles eram beneficiados quando havia alguma promoção militar. Por isso que, influenciados pelas ideias liberais, os pernambucanos decidiram se revoltar. Essa revolta foi planejada, tá? Mas aí o governador de Pernambuco, que no tempo era Caetano Pinto, ele acabou descobrindo que tinha um grupo de pernambucanos que queria tornar o Pernambuco independente, separar Pernambuco do restante do Brasil. E então Caetano Pinto deu ordens para que todos os envolvidos fossem presos. E assim foi feito. Só que quando Manuel Barbosa, ele foi prender o capitão José Barros Lima, que era mais conhecido como Leão Coroado. Gente, o Leão Coroado pegou a espada, reagindo à ordem de prisão e matou o brigadeiro Manuel. E não é só isso. Ele ainda uniu todas as tropas, tá? Ele ainda uniu todas as tropas e libertou todas as pessoas que estavam aprisionadas aí a mando de Caetano Pinto. Caetano Pinto, que era o governador, ficou desesperado e acabou fugindo. Inicialmente ele fugiu para a Bahia, tá? E aqui vocês podem observar o governo, tá? Cruz Cabugá, minha gente, ele chegou aí para os Estados Unidos para pedir que os norte-americanos reconhecessem a independência de Pernambuco. Inclusive, enquanto ele estava lá no Rio de Janeiro, ele chegou a planejar o resgate a Napoleão Bonaparte, que estava exilado na ilha de Santa Helena, tá? O plano era o seguinte, resgatar Napoleão Bonaparte para que ele viesse governar a Federação Pernambucana. Por quê? Nesse momento, os pernambucanos desejavam expandir a revolução para outras províncias.
Aqui vocês podem observar algumas das principais medidas tomadas pelo governo, como concedeu a liberdade de imprensa, suspendeu os impostos, aumentou os salários e concedeu liberdade de comércio. Além disso, gente, pela lei orgânica foi estabelecido o direito à propriedade, fato que causou muito desentendimento entre os pernambucanos. Por quê? Alguns queriam o fim da escravidão, outros, no entanto, não queriam. E pela lei orgânica, era legitimado o direito de possuir escravos. Então, isso foi um dos fatores aí que levaram aí os pernambucanos a se desentenderem, tá? Também, durante a Revolução, nós tivemos um caso de amor, onde o comerciante, esse comerciante aqui, Domingos, era apaixonado por Maria Teodora, só que o pai dela proibiu o casamento. Enfim, eles se viram nas missas durante aí cerca de 3 anos, mas aí com a Revolução ele passou a fazer parte do governo e o pai dela autorizou o casamento, foi o jeito. É isso, galerinha, nos vemos na próxima aula.